Bom dia, amigos. Espero que todos estejam bem. Mais uma semana juntos aqui para falar do livro O Céu e o Inferno. E nesta data nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é onde traz sobre as penas futuras. Neste capítulo nós vamos trabalhar em duas partes. A primeira parte, Allan Kardec traz, através das instruções do Espírito, um tema falando sobre a carne é fraca. Então, nós vamos entender a carne é fraca, Depois, no segundo ponto, ele traz o Código Penal da vida futura. Esse Código Penal ele foi dito pelos Espíritos em diversas categorias no mundo espiritual, trazendo um pouquinho do conceito disso, de como que é do outro lado na visão espírita. Lembrando que Kardec sempre usou do princípio da universalidade. Então, todos esses depoimentos, toda essa coleta de informação que Kardec nos trouxe, passou pelo princípio da universalidade, ou seja, foram captados através de vários centros espíritas na época, Foram mais de 1000 centros espíritas, onde Kardec teve a oportunidade de coletar de diversos médiuns, de diversos países, não só em Paris, na França. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade e da veracidade dessa informação. Mas adentrando aqui neste ponto da questão das penas futuras, na visão espírita, nós devemos entender que as penas futuras elas não são eternas, elas são proporcionais ao tempo de melhoramento de cada espírito, de cada alma. Você pode demorar mais tempo, pode ter aquela sensação da pena eterna. E tem aquele espírito que ele procura se adiantar, ele procura refletir sobre os seus erros e ele tem um tempo menor. Então, as penas são proporcionais ao tempo de melhoramento de cada um de nós, que passa por isso. E um ponto que é trazido neste capítulo fala sobre a carne é fraca. O que a gente precisa pensar aqui, será que a carne é fraca mesmo? Ou será que é o espírito que ainda não se desenvolveu o suficiente? Então, o que é trazido neste capítulo para nós é que, porque o espírito é fraco, não é que a carne é fraca, é porque o espírito nosso, que nós somos seres que já existe há muito tempo, e em cada encarnação nós estamos passando por essa fase de experiências na vida terrena, onde vai dando melhoramento para nós, mas nós ainda necessitamos de muito mais melhoramento, por isso que vem o sofrimento, seja ele na questão material, na questão econômica, na questão da saúde e qualquer outro tipo de sofrimento. Então, os Espíritos nos trazem que o corpo físico é o reflexo do nosso espírito. Então, às vezes, a questão emocional, a nossa irritabilidade, aquela sensação de cólera, de nervosismo, isso passa muito pelo nosso estado emocional. Então, o nosso céu ou o nosso inferno está dentro de nós e isso reflete o nosso corpo físico. Então, de uma certa forma, o espírito ele vai moldando o corpo físico. Se nós temos alguns distúrbios na questão orgânica ou na questão psicológica, nós devemos pensar se as nossas atitudes, se o nosso padrão de pensamento e se a nossa maneira de refletir sobre os nossos erros e ajustes que nós temos que fazer não estão diretamente ligados aos nossos desarranjos, nossos sofrimentos na questão material e na questão psicológica, que é muito importante isso. Então, nessa questão da carne fraca, o ponto que a gente precisa refletir bastante, que os Espíritos nos trazem, é quanto mais ocorrer o nosso desenvolvimento intelectual e moral do espírito, menos serão os prejuízos no corpo físico. Então, aquele conceito da carne é fraca, na visão espírita, é isso. Nós precisamos trabalhar mais o nosso emocional, trabalhar mais a maneira de a gente pensar a vida, a maneira de a gente conduzir o nosso estilo de vida, que isso sim vai trazer um melhoramento para o nosso corpo físico. Então, o espírito ele existe antes do corpo. Então, o espírito ele age sobre os órgãos cerebrais e todos os outros órgãos. Por isso que a gente precisa estar em constante equilíbrio para que a gente não sofra o corpo físico aquilo que padece o espírito. Então, neste ponto, fica essa reflexão. Na verdade, a carne não é fraca. Nós que precisamos, somos seres imortais que a cada existência estamos buscando o nosso melhoramento, precisamos refletir sobre esse ponto, que à medida que a gente se desenvolver intelectualmente e moralmente, o nosso espírito também vai sofrer menos e cada nova existência nós estamos mais próximos da perfeição e seremos seres muito mais adiantados, muito mais evoluídos, buscando mundos melhores, O outro ponto que nos traz os Espíritos, dentro dessa coleta que Kardec fez, é o Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal nos mostra, basicamente, que esses Espíritos, em diversas categorias, em diversos estados, vêm falar com a gente. E de uma maneira resumida, que são mais de 30 itens que é trazido nesse capítulo, mas de uma maneira geral, a gente pode entender melhor
que as penas futuras, ela é proporcional de acordo com o nosso melhoramento. As penas não são eternas, elas são proporcionais. Então, o espírito às vezes que fica revoltado, fica rebelde por várias existências, ele chegado um momento que ele por conta própria, ele decide não mais estar naquela situação, porque se torna muito desgastante para ele, que ele vê que é impossível você ir contra um conceito universal da providência divina, que nós precisamos melhorar, nos esforçar para que as nossas penas nos seja dada uma nova oportunidade para que a gente possa evoluir, de fato sair daquela condição difícil que às vezes nós nos encontramos, né? Então, as penas futuras, elas estão muito ligadas tal vida, tal morte, ou seja, a maneira com que a gente vive no mundo atual reflete muito as nossas penas, ou seja, que nós chamamos de consequências, né? São responsabilidades que no transcorrer das nossas existências nós vamos lidando com essas situações, que podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis, conforme as nossas decisões. Então, cada nova existência é uma oportunidade. E que a espiritualidade nos traz, que nós temos que levar em consideração é isso, que o sofrimento está ligado à imperfeição. E essa imperfeição, ela é proporcional ao tempo de melhoramento, ou seja, na medida que durar essa perfeição na nossa existência, nós vamos ainda sofrer as consequências, porque nós ainda não conseguimos atingir uma situação de equilíbrio. Então, o sofrimento está ligado à imperfeição, que vai durar de acordo com o nosso tempo de melhoramento, ou seja, o remédio que nós estamos tomando está fazendo efeito, quanto tempo necessitamos, né, para que a gente possa melhorar daquela situação incômoda, né? Então, quando nós adoecemos na vida material, é a mesma coisa, a gente procura, né, o tratamento medicinal e o médico ele prescreve ali para a gente, né, um tratamento. E se a gente seguir aquele tratamento, seguir aquela prescrição, naturalmente nós vamos conseguir uma saúde melhor. E se nós não fazemos isso, não é culpa do médico, ou seja, às vezes falta da nossa consciência, da nossa determinação para que a gente possa melhorar naquela condição que nos está afetando, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é todo esforço no bem, fruto da própria vontade do Espírito, pode poupar as nossas dores, ou seja, então aquela pessoa que às vezes fica demorando às vezes para mudar de vida, para mudar uma condição que está incomodando, isso também é um ponto de reflexão, né? A providência divina vê também o nosso esforço de acordo com a condição que nós temos na nossa existência. Então é importante sim que o Espírito ele reflita que toda existência é uma grande oportunidade de melhoramento. Então, se a gente ficar estacionado, se a gente não aproveitar essa existência, nós teremos que voltar numa outra existência, talvez até numa condição ainda um pouquinho mais difícil, porque aí você vem com uma outra condição de tentar realmente impulsionar o seu melhoramento. Então, a providência divina está sempre nos dando a oportunidade de cada nova existência cumprir com aquela programação espiritual naquela existência. Então, se a gente não aproveita, a próxima fica um pouquinho mais penosa e dificulta um pouquinho a nossa existência. Então, a gente não pode deixar escapar, né? E por isso que essa força, essa vontade de mudar, ela é importante e nos ajuda nessa direção. E o outro ponto importante é a questão que eles nos traz a cada um segundo as suas obras, seja no céu ou seja na terra. Isso é muito importante, porque nós devemos entender que a justiça divina eles nos proporciona o livre-arbítrio. Então, o mérito é nosso, o esforço é nosso. Então, nós devemos buscar sempre esse conceito, né? Que a cada um segundo as suas obras. Se nós não plantarmos nada hoje, o que é que nós vamos colher amanhã? Né? Então, as penas futuras, e passa muito por isso, né? A tal vida, tal morte. Então, nós devemos refletir sim, que toda oportunidade nos leva a uma condição melhor e o Espiritismo trata as penas futuras, são consequências, são responsabilidades que nós devemos assumir nas nossas escolhas, ok? Meus amigos, eu gostaria muito de agradecer pelo tempo de vocês aqui, espero que todos fiquem bem e até a próxima semana, se Deus quiser.